é o teatro. Então, no cinema, a gente tem que aprender a contar histórias através de imagens. Essa é a regrinha básica, tá? Eu vou mostrar para vocês um trechinho do Velho, que foi o primeiro roteiro que eu escrevi, que é um documentário sobre o Luiz Carlos Prestes, né? Ele foi feito em 1995, foi o primeiro roteiro que eu escrevi para o Tony, né? Para o Tony, não com o Tony. E vocês vão ver um trechinho aqui. Fala sobre um líder comunista, Luiz Carlos Prestes, tá? Ale, pode soltar. Soeben ist das Brandenburger Tor für Fußgänger geöffnet worden. Quando se põe abaixo um pedaço da história, não se tem ideia de como tudo começou. Outubro, 1917. Aqueles primeiros passos dividiriam o mundo por mais de 70 anos. De um lado, o capitalismo. De outro, uma ideologia ainda inédita, talvez utópica, talvez impossível. A vitória da Revolução Socialista mudaria decisivamente os caminhos da história do século XX e o destino deste personagem em especial. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado aqui na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Obrigado, Ale. Peculiaridades do Prestes, né, do Velho. Qual que era o desafio aqui? O desafio era contar a história de fazer um documentário sobre um líder, né, comunista do Brasil. Naquela época a gente estava vivendo ainda o efeito da abertura, né, democrática brasileira. E o desafio era contar a história desse homem que viveu 70 anos. Ele morreu com 92. Mas ele viveu 70 anos em contato direto com a história do Brasil, né? Todos os fatos mais importantes do Brasil tinham Prestes no meio, geralmente contra, né? Mas, enfim, era a história de um perdedor, mas um perdedor que tinha uma meta, né? Era obstinado e que morreu sempre com esse pensamento. Qual que era o desafio? Era fazer um documentário que não fosse chato, né? Que não fosse o que a gente chama de talking heads, né? Que são cabeças falantes, muita gente falando. Então, a gente tinha que enriquecer esse documentário com preciosidades de época, material de arquivo, ilustração, tudo que se escreveu sobre o Prestes, poesia, filmes que tinham sido feitos sobre ele. Mas ele era um personagem muito difícil. A gente tinha 8 horas de depoimento do Prestes e todas eram muito hards, né, muito duras, muito áridas, porque era um cara lógico, né?
Uma hora, por exemplo, quando a gente achou que ele ia mostrar um pingo de emoção, a gente resolveu perguntar sobre a Olga, né? Bom, para quem conhece a história, a Olga Benário veio com ele da Alemanha, né, para a intentona comunista de 1935, e ele se apaixonou por ela, enfim, vocês já viram essa história até no cinema. E é uma história muito drástica, né, porque assim, dizem que ela desvirginou ele aos 37 anos, né? Teve uma filha com ele, que nasceu num campo de concentração. A Olga morreu numa câmara de gás, né? Então, a gente achou que, perguntando sobre a Olga, ele ia mostrar uma fagulha de emoção, né? Que é bom para o filme, né? Todo filme precisa ter emoção, precisa sensibilizar quem está vendo. Aí, quando a pergunta era, Prestes, o que foi a Olga para você? Aí a câmera está em cima do Prestes. Até o cinegrafista que estava gravando na hora, ele começa um movimento de aproximação que eu chamo de arranca-lágrima, né? Porque ele acha que o personagem vai chorar, né? Ou vai se emocionar, então a câmera começa a chegar mais perto e tal. Aí a câmera chega perto dele, ele hesita e fala: a Olga foi um grande quadro da Internacional Socialista. Eu falei: ih, meu Deus, estamos perdidos, né? Como é que a gente vai dar emoção para esse filme se o cara é um cubo de gelo, né? Aí a gente vasculhou, e essa abertura que vocês têm, a roseira, eu li todos os livros do Prestes, né? Não preciso dizer que a pesquisa é super importante para documentário, quanto é para a ficção. Li todos os livros que tinham sido escritos sobre ele, todos os filmes que tinham sido feitos, ouvi toda a família dele, ouvi os inimigos, os amigos, tudo que eu podia fazer. Num dos livros, eu descobri um detalhe, e aí é importante porque tem o Billy Wilder, que é um roteirista, enfim, já falecido, mas que era um roteirista polonês, que foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar como roteirista e virou um grande diretor, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, era conhecer toda a obra do Billy Wilder. Isso é fundamental. Mas, enfim, o Billy Wilder diz que cinema é a arte dos detalhes, né? Até ele conclui a frase dizendo que Deus está nos detalhes. E num detalhe de um livro da viúva do Prestes, eu encontrei que a cada aparelho que ele tinha que mudar, a casa que ele tinha que mudar por causa da repressão, da perseguição da repressão, se tivesse um quintal, ele plantava uma roseira. Está aí, achei o mote do filme, né? Tanto que a gente montou essa roseira, né, num estúdio, e a roseira era o contraponto da história do Prestes, né? A roseira nasce, a roseira sofre tempestades, fica árida, morre, enfim, toda a roseira serve como ilustração da história do Prestes, porque a gente tinha um personagem muito duro, muito hard. E tem um outro detalhe, assim, o Prestes, depois da Olga, ele teve 8 filhos, com mais de 50 anos, com a segunda mulher, a Dona Maria, que escreveu esse livro que conta da roseira. A gente falou, puxa, vamos ouvir os filhos, né? Os filhos vão falar, né? Puxa, vão emocionar, a gente precisa de emoção. Só que os filhos, a maioria deles falava que ele era um pai ausente, porque quando ele tinha que visitar os filhos iam vendados e tinham que chamar ele de tio, por questão de segurança, né? Então, eles não tinham nenhuma relação com o pai. Então, também não conseguíamos nada. Aí, no último depoimento da filha mais nova, Mariana, ela está contando a história, ela fala assim, meu pai morreu no dia do meu aniversário. E ela começa a se emocionar. E aí a câmera vai no movimento arranca-lágrima, né? O meu pai morreu no dia do meu aniversário. Eu fui visitar ele, ele já não falava mais. E ninguém lembrou do meu aniversário, só ele. Ele não falava mais, mas ele pegou na minha mão e apertava. Ele estava me desejando parabéns, felicidade. Pô, só isso já é emocional, né? Até me arrepio até hoje. Aí a gente gravou isso, só que naquela época tinha um maldito bip, que é parecido com o maldito celular, só que era o maldito bip. E aí a gente estava gravando, a câmera indo no movimento, aí ela está falando isso, aí entra o pip, pip, pip. Eu falei, meu Deus, né? O que a gente vai fazer? E aí é aquela história do documentário da ficção. Não dá para você falar, bom, Mariana, foi bem, hein? Take 2, mesma emoção, vamos de novo. Não dá, né? Aí, aqueles recursos, aí eu estou com a Lê aqui, recursos de áudio. Como ele estava no hospital, a gente sobrepôs o barulho do bip com a máquina de sobrevivência de oxigênio. Então, quando ela está falando isso, aí começa a entrar o pip, 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 piu. E a gente vai para o
Mas é bonito, não é tão esculachado assim. Para fazer essa pesquisa desse filme, eu ouvi 47 famílias de libaneses que chegaram no Brasil na década de 50. Então, esse período de pesquisa ele é muito grande, ele é muito rico, né, e ele é muito surpreendente. A história da Última Estação é a seguinte, eu tinha não, né, coitado. Eu tenho um sogro que é libanês. Ele veio para o Brasil em 1953. Tal. E foi muito duro, porque eles viajavam de navio europeu, mas na terceira classe, né, no porão. E veio só ele e o irmão. Ele com 8 e o irmão com 6 anos. E falava árabe. Ninguém falava árabe, né, a não ser os árabes que vinham dentro do navio. E foram 28 dias, né, com muita gente morrendo, muita gente ficando doente, comendo mali-mali, né, porque era um navio italiano, eles só comiam macarrão. Isso está no filme também, que eu, na pesquisa, ouvi uma família que o cara falou assim, eu nunca mais comi macarrão na minha vida. Não posso ver macarrão na minha frente. Bom, e ele contou que ele chegou no Brasil, o pai dele estava atrasado para pegar ele no porto, e ele ficou lá no navio, tal, e olhando lá para o cais de Santos. Né? E aí ele achou curioso, porque ele viu um estivador passar de um lado para o outro com uma saca de farinha, a saca de farinha estava furada, e o estivador estava todo branco, tingido de branco, né? Ele era negro, né? Aí ele acha vou contar o final da piada. No Líbano não tinha negro. Esse estivador acha um cano de água, abre o cano de água, toma um banho e volta a ficar negro, né? Desesperadamente ele escreve uma carta para a mãe, fala: mãe, estamos aqui no Brasil já faz uma semana, mas a gente não está bebendo água, não está se lavando, porque a água aqui no Brasil faz a gente ficar preta. Não é uma piada racista, é verdade. E é a surpresa, né, dos olhos de um menino chegando num lugar estranho que ele tinha que se acostumar com esse lugar. Então, a minha pesquisa foi baseada nisso, em saber qual era a visão desses caras que estavam chegando no Brasil, o que eles esperavam, o que eles encontravam aqui. Né? Tem uma outra história, né, da dona de um restaurante árabe, que falou que o pai dela levou ela numa lanchonete em Barretos, e ela achou estranho que ela estava sentada assim, ela ouviu um canto bonito nas costas dela, tal, ela virou, olhou e num canto tinha um passarinho. Esse passarinho estava cantando. Vou contar o final da piada. No Líbano não tem papagaio. Aí o passarinho estava cantando uma música sertaneja. Ela ficou, né, enfim, absolutamente espantada e curiosa com aquilo. Isso está no filme, né? Porque essa visão do imigrante que chega e que tem que enfrentar dificuldades e uma nova realidade, é isso que o filme vai falar. Né? E como ele se envolve com os brasileiros. Tal. Ainda mais este personagem, que ele é muçulmano. Então, nessa passada toda, eu tinha que ouvir muçulmanos. Por exemplo, o filme se passa em 2001. Eu tinha que falar do ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Mas não panfletariamente, né? Isso vai estar numa matéria, numa televisão. Por quê? Porque numa dessas pesquisas eu ouvi uma mulher dizendo que no dia que aconteceu isso, ela quis sair na rua e a prima dela falou assim: não, prima, a gente não pode mais sair porque as pessoas não gostam mais da gente. Né? A gente, enfim, não pode, a gente tem que disfarçar, não pode falar o nosso nome, não pode sair com as nossas vestes. Tal. Aí, como essa prima era muito turrã, ela saiu. Ela foi numa banquinha de bombinha de fogos de artifício, comprou um monte de bombinhas 10 e andava nas esquinas de Barretos lançando as bombinhas explodiam e ela falava: Bin Laden, pá! Bin Laden, pá! Isso é verdade, não é mentira. Então, eu sempre costumo dizer que a realidade dá um banho na ficção. Então, quando eu cheguei em casa, depois dessa longa pesquisa, porque o filme passa no Brasil inteiro, né, Belém do Pará, Ilhéus, Anápolis, Ituiutaba, Barretos, enfim, em todos esses lugares. Em todos esses lugares eu conheci esses lugares e conheci essas famílias. Quando eu cheguei em casa, eu rasguei o argumento que eu tinha escrito, que tinha ganho o prêmio. Mas por que assim? Porque a realidade é muito melhor. Né? Então, eu, por exemplo, achei um velhinho em Barretos, que estava muito fraquinho, estava com mal de Alzheimer, quase terminal. Aí fui ouvir ele falava com uma voz rouquinha, assim. Eu falei: mas acho que ele chamava Youssef. Seu Youssef, como é que era o nome da sua loja aqui em Barretos? Tal?